Boa! Salve, salve! Salve, salve, galera do canal Calculando Ideias. Hoje, galera, estamos aqui para mais um vídeo de física dessa vez. E hoje a gente vai falar sobre movimento uniforme. Depois de tudo aquilo que a gente fez sobre física, tudo aquilo que a gente veio construindo, do que é variação, o que é espaço, o que é tempo, a gente chegou aqui no nosso, talvez, começo de um conteúdo principal, que é o movimento uniforme. Galera, se você não assistiu os vídeos anteriores, os exercícios resolvidos sobre o que é aceleração e tudo mais, volta e assiste esses vídeos, volta e tenta resolver os exercícios que estão lá. E aqui mesma coisa. Embaixo vai ter um cardzinho, certo? E aqui no cardzinho você vai conseguir ver os conteúdos desse vídeo, tá? Dividido, em que cada conteúdo foi tratado, os exercícios. Então, se você quiser pular essa parte, tranquilo, já sabe o que é movimento uniforme, de boa. Na descrição, galera, tem uma lista de exercícios sobre movimento uniforme. Vai ter um vídeo sobre alguns exercícios resolvidos dessa lista, então presta atenção, certo? Dada a introdução, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal, vamos pro vídeo, certo? Vem comigo. Então, galera, seguinte, a gente está aqui para falar hoje sobre movimento uniforme. O que é movimento uniforme, galera? Para vocês que gostam de uma definição, movimento uniforme está escrito aqui, ó, MU. A gente define como MU. Se o movimento for reto, a gente chama ele de retilíneo, né? Retilíneo, tá bom? Então é um movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? É um movimento que tem a velocidade escalar constante. O que é isso, professor? Não entendi nada. Lembra, a gente calculava a velocidade como? Para tu que viu o vídeo, né? A gente calculava a velocidade como o ΔS. O que era ΔS, professor? Volta no vídeo e vê, é importante. É variação do espaço dividido pela variação do nosso tempo. O que é variação, galera? É espaço final menos espaço inicial, né? A gente pode denotar inicial como I ou como zero, tanto faz. O que é variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial. Professor, não entendi nada, né? Volta o vídeo e revê, perfeito? O que é movimento uniforme, galera? Movimento uniforme é o seguinte, ó, eu tenho uma bolinha aqui, tá ligado? Essa bolinha, galera, ela tá fazendo o seguinte, ó, eu tiro uma foto dela em 0 segundos, né? Eu ligo o meu cronômetro lá nos 0 segundos. Tirei uma foto dela. Quando passa 1 segundo, o meu equipamento vai lá e tira mais uma foto dela. Quando passa outro segundo, eu estou no T2 segundos que está marcando no meu relógio, ele tira outra foto. E quando passa mais 1 segundo, né? Tempo igual a 3 segundos no meu cronômetro, a gente tem que o nosso equipamento tira outra foto. Se eu for calcular as velocidades aqui, galera, para eu calcular eu preciso saber quanto que ela andou, né? Mas velocidade constante é exatamente isso. O tanto que a bolinha andou daqui até aqui é o mesmo que ela andou daqui até aqui. É o mesmo que ela andou daqui até aqui. Ela andou espaços iguais em tempos iguais. Isso é movimento uniforme. É um movimento que a velocidade não muda. Quando seu pai está lá no carro dirigindo ele, seu pai está indo a 80 km por hora. Você vê que seu pai não muda a velocidade dele. Ele não vai a 85. Ele não vai a 75. O seu pai vai sempre a 80, a 100 por hora. Isso é movimento uniforme, tá? Movimento uniforme é aquele que a velocidade é constante. Saca só, vamos dar uma olhada como fica isso aqui, galera, de maneira gráfica. Fechou? Vamos dar uma olhada aqui, ó, pá, no gráfico disso aqui. Como que fica esse gráfico, tá? Perfeito. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um gráfico, certo? Do que? A gente tem que fazer um gráfico das nossas queridas retas, que vai ser velocidade por tempo, certo? A gente está sempre acostumado a fazer o nosso plano cartesiano como y por x, né? O x é deitado e o y é em pé, perfeito? Aqui o nosso y a gente vai chamar de v, que é a velocidade, e o nosso x a gente vai chamar de t, que é o tempo, tá? Agora em física aqui a gente começa a dar nome às coisas, a gente começa a dar unidades para as coisas. Não é mais x e y, a gente tem agora v e t, né? E t e v. Isso é isso? Então vamos lá. Saca só. A gente tem que o movimento MU, ou tanto faz, MRU, né? Movimento retilíneo, quando está andando numa reta, ele é um movimento que a velocidade não muda. Então, se eu tenho aqui o tempo, galera, tempo 1 segundo, tempo 2 segundos, tempo 3 segundos. Como que vai ser o gráfico disso aqui? Vamos supor que aqui a minha velocidade é 80, tá?
80 e está em quilômetros por hora, tá bom? E meu tempo está em segundos. O que está acontecendo, galera? O que tem que acontecer é que a minha velocidade, ó, ela não pode mudar, tá bom? Não pode mudar. Ela tem que ser uma reta, só que uma reta que não cresce e uma reta que não diminui, tá bom? Ela tem que ser uma reta perfeitamente alinhada ali com o 80. Por quê? Porque é um movimento retilíneo uniforme, um movimento uniforme. A velocidade não pode mudar, certo? E dessa fórmula aqui a gente vai tirar uma coisinha importante, que é o quê? Que é a equação do nosso movimento retilíneo uniforme, certo? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Bom, saca só então, galera. A gente vai falar um pouquinho agora de função horária. Por quê? Porque você já entendeu que um movimento uniforme é um movimento que a velocidade do carro, do avião, da bicicleta, do ser humano não muda, tá bom? E agora a gente vai deduzir uma equação, uma função para isso aqui, tá? Função e equação são diferentes. A gente vai definir uma função. O que é função? Eu preciso saber, galera, aonde esse carro ele tá em cada lugar, em cada tempo, tá? Que eu colocar o meu cronômetro. Então saca só, presta atenção no seguinte. Vamos supor aqui, ó, que tem uma bolinha andando aqui, certo? Tá bem feio aqui, mas vamos lá. Tem uma bolinha e ela tá andando, tá? Ela andou um certo espaço, tá? Então tem aqui o espaço final, o espaço inicial. E ela andou isso, galera, num certo tempo, né? Aqui é o tempo inicial e aqui é o tempo, e aqui é o tempo final dela. Como é que eu vou saber onde ela tá? Se isso daqui é um movimento uniforme, tá bom? É um MU. Vem comigo que vai ficar fácil. Saca só. Vamos relembrar da definição de velocidade. Qual que é a definição do que é velocidade? Velocidade média, tá bom? E aqui vai ser a nossa velocidade instantânea também, porque é um movimento uniforme, não vai mudar a velocidade. É o quanto, vamos lá, é o quanto variou o espaço, o quanto o automóvel andou num determinado período de tempo, numa determinada variação de tempo. Então saca só, vai ficar ΔS. O que é ΔS, galera? É o espaço final menos o espaço inicial. Vou colocar por zero aqui. E o que é ΔT? ΔT é tempo final menos tempo inicial. E aí a gente pode fazer um acordo, galera. Qual o acordo que a gente pode fazer? Bom, se a bolinha saiu daqui, certo? Se ela saiu daqui, eu posso fazer um acordo de que o meu tempo inicial, né? E aqui a gente pode colocar T0, né? A gente pode dizer que o nosso tempo inicial é zero. Por quê? Porque o cronômetro, quando a gente inicia, ele está no zero. Então esse termo aqui eu não vou precisar, tá bom? A nossa formulazinha vai ficar o seguinte, ó. Isso aqui não é nada mirabolante, é o que a gente tinha definido. A gente definiu velocidade e a gente está tirando daqui agora. Então a nossa velocidade vai ser espaço final menos espaço inicial dividido pelo tempo final, certo? Tempo final é quando eu quero que meu automóvel pare, tá bom? Saca só que isso aqui vai ficar fácil, galera. Ó, presta atenção. Isso aqui é uma equação, tá bom? Isso aqui já virou uma equaçãozinha. Mas vamos fazer o seguinte. O que eu quero descobrir, galera? Eu quero descobrir aonde meu automóvel vai estar. Se eu quero descobrir aonde meu automóvel vai estar, quem que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir a velocidade? Eu preciso descobrir o espaço final? O espaço inicial? Eu preciso descobrir o tempo? Se eu quero saber aonde ele vai estar, eu preciso descobrir o meu espaço final. Então a nossa ideia nessa funçãozinha aqui, ó, função horária, é descobrir, isolar, deixar sozinho o nosso x lá quando a gente resolve a equação e tudo mais, é o espaço final, tá? Então a ideia é isolar ele. O que eu vou fazer aqui, galera? Fazer aqueles truquezinhos básicos que a gente conhece, que é o quê? Eu vou pegar esse TF e vou passar para lá, né? Ele está dividindo, vou passar ele multiplicando. Vai ficar o seguinte, ó, acompanha comigo aqui embaixo. Vai ficar V que multiplica TF vai ser igual a SF menos S0, né? Não sei porque eu estou usando esse S0, tá bom? Então ficou desse jeito. Se eu quero descobrir o SF, eu tenho que tirar o S0 daqui, né? Que é o espaço inicial. Ele está subtraindo, ele vai passar somando. Então só vou inverter aqui, ó. Vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar SF
espaço final, vai ser igual a S0 mais V vezes TF, tá bom? Essa aqui é nossa querida fórmula do movimento uniforme. A fórmula aqui, galera, ela é muito importante, certo? Essa é a forma do movimento uniforme. O que significa isso, galera? Se eu tenho um carro, eu sei da onde ele saiu, tá? Olha isso aqui é importante, isso aqui é física, isso aqui é maravilhoso, cara. Se eu tenho um carro, seja lá uma lancha, um avião, qualquer coisa, se eu sei a velocidade dele, e eu sei da onde ele saiu, eu consigo saber aonde ele vai e quanto tempo ele vai demorar para chegar lá. Isso aqui é absurdo, tá bom? Então, qual vai ser a ideia aqui? A ideia é que você reconheça os termos dessa equação, tá bom? Então, isso daqui, ó, vou até pegar aqui uma para deixar mais forte. Isso daqui, ó, isso aqui é espaço, tá bom? Espaço final, tá bom? Isso daqui é espaço inicial, tá bom? Esse V é um V de velocidade, tá? E esse T aqui é o T de tempo. Professor, mas não é tempo final? Galera, tempo final é o tempo que demorou uma corrida, né? Se a corrida demorou 50 segundos, eu quero medir lá o tempo que o automóvel andou durante 50 segundos. Quanto que é o tempo final? O tempo é 50 segundos, certo? Então esse é o tempo que demorou para o cara andar aquilo ali. Essa fórmula é muito importante. Saca só, vamos dar uma treinadinha. Né? Vem comigo. Bom, saca só então, galera, vem comigo. Ó, dada a função horária S igual a 10 mais 3T, válida no SI. O que é SI? Sistema Internacional, tá bom? Isto são com S em metros e T em segundos. Então tá explicando, ó, o meu S, o meu espaço, ali o automóvel, tá andando em metros e o tempo está sendo medido em segundos. Isso é sistema internacional. Então ele quer que determine se o movimento é uniforme ou variado, se o movimento ali, ó, ele muda a velocidade ou não muda a velocidade, tá bom? O espaço inicial, a velocidade escalar e o sentido do movimento em relação à trajetória. O espaço em t igual a 5 e um instante em que S é igual a 31 metros. Cara, exercício completo, tá bom? Olha só, eu vou fazer com vocês a letra A, tá bom? A letra A e a letra B juntas, tá? Vamos fazer ela, vamos analisar essa fórmula, galera. Tem coisa importante aqui. Saca só. A nossa fórmulazinha vai ser igual a S, tá bom? S0 mais VT, tá bom? Eu tô simplificando, tá? Tô tirando o final, pra gente o que importa é o inicial, tá? Vamos fingir que o final a gente tirou agora e a gente sabe qual que é. Se a gente olhar para essa fórmula aqui, galera, saca só, ó. A fórmula ali, ó, S igual a 10 mais 3T. Vamos fazer uma análise aqui dessa forma. Olha só, quem que é o nosso espaço inicial? Olha só, a gente consegue fazer um paralelo aqui, não? O nosso espaço inicial é aquele que está sem a letra T. Ele está sozinho na nossa função. Então o nosso S0 ele é igual a exatamente 10 metros, galera. 10 metros. É o que está dizendo ali na fórmula. A gente só fez uma análise só. Perfeito? O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que está correndo ali, o automóvel, seja o que for que a gente está tentando medir, ele está na posição inicial 10 metros. O professor não entendi ainda, tá? Lembra que a gente tratou de referencial na física? Referencial, galera, referenciais são muito importantes dentro da física. Por quê? Porque tudo que a gente vai medir na física, a gente mede em relação a alguma coisa, tá bom? Então saca só, significa que eu tô querendo medir aqui o automóvel. E esse automóvel aqui, galera, ele vai começar numa posição que não necessariamente é a posição inicial, né? Não é a largada ali, não é o início da corrida. Esse automóvel nosso, ele vai começar na posição 10 metros, perfeito? É isso que está querendo dizer. Então o nosso automóvel está começando na posição 10 metros. Mas com qual velocidade? Saca só, vamos fazer outro paralelo, né? Paralelo aqui. Quem que vai ser o nosso V? A nossa velocidade é aquela que está junto com o T, né? Então a nossa velocidade, ó, se a gente fizer um paralelo aqui,
a nossa velocidade é 3, né? Então a nossa velocidade é 3. Só que como está no sistema internacional, 3 metros por segundo. O que quer dizer isso? Que a nossa velocidade o nosso automóvel anda 3 metros a cada 1 segundo. Perfeito? Essa é a velocidade do nosso automóvel. 3 metros por segundo. Então, olha só a pergunta da letra A. Se o movimento é uniforme ou variado? Galera, a velocidade, ela vai mudar? Se a nossa velocidade não muda, a gente tem um MU, perfeito? Um movimento uniforme, perfeito? Olha a letra B, o espaço inicial. Quem que é o espaço inicial? A gente fez aqui, né? A gente colocou esta fórmula aqui junto com esta fórmula aqui e a gente fez um paralelo entre as duas para descobrir quem que é o S0 e quem que é a velocidade. A gente descobriu aqui, né? Ó, o nosso espaço é 10 metros e a nossa velocidade 10 metros por segundo. Então a gente já descobriu isso fazendo uma análise da fórmula. Depois, o sentido do movimento em relação à trajetória. Isso é muito importante. Por quê, galera? Porque o nosso automóvel ele pode andar para lá, certo? E ele pode andar para lá. São a mesma direção, só que são sentidos opostos. Um ele está indo para a direita, outro ele está indo para a esquerda. São sentidos opostos. O que muda isso na velocidade? A gente viu lá nos nossos vídeos. Se a velocidade ela é positiva, ele vai a favor da trajetória. Se a velocidade é negativa, ele vai contrário à trajetória. Professor, mas quem definiu o que é trajetória? Nós definimos. Definimos que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, certo? Foi uma definição nossa. Nós definimos isso, perfeito? Então o nosso automóvel ele está em qual sentido? Ele está no sentido positivo, a favor da trajetória, certo? Por quê, professor? Porque a nossa velocidade é 3 metros por segundo. Ela é positiva, então ele está a favor da trajetória. E se a velocidade fosse negativa? Tem velocidade negativa, professor? Quer dizer que ele está indo contrário à trajetória que nós definimos. Foi uma definição nossa. Quem que a gente vai resolver agora? Vamos resolver a letra C. A letra C tem duas coisas para a gente fazer. Ele quer o espaço quando o tempo é 5 segundos. Então vamos resolver essa primeiro, parte por parte, bonitinho. Vamos lá, quem que é a nossa fórmula? A nossa fórmula é S igual a 10 mais 3t, né? Ou 3 vezes t, é a mesma coisa, tá bom? Ele quer o espaço, então ele quer esse S aqui, ele quer saber aonde que o automóvel vai parar depois de um tempo de 5 segundos. Então ele já deu o tempo pra gente. O que a gente vai fazer? Substituir na fórmula. Então vamos lá, vai ficar S igual 10 mais 3 vezes o t. O t ele fala no exercício é 5, né? Então vai ficar 3 vezes 5. Se a gente fizer a nossa formulazinha, vai ficar 10 mais 3 vezes 5, 15. E o nosso espaço é 25 metros, perfeito? O que quer dizer isso? Quer dizer que esse automóvel, perfeito, saindo da posição 10 e andando nesta velocidade aqui, se passar 5 segundos, esse automóvel vai estar na posição 25, tá? Essa fórmula é muito importante pra gente. Vamos para outra parte, galera. Mesma coisa, ó, ele quer o instante. Opa, falou instante. O que é instante? Instante é tempo, galera. Ele quer o tempo. O tempo que vai demorar para o automóvel chegar no espaço 31 metros. Então vamos colocar nossa formulazinha aqui, ó, de novo. Saca só. Vai ficar S igual 10 mais 3 vezes T. A gente precisa ter atenção nisso aqui. A gente tem o espaço? Tem, porque ele deu pra gente, ó. 31 metros, ele deu o espaço. O que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o t. Então essa função vai virar uma equação. E a gente vai ter que descobrir, igual na outra. Perfeito? Então vamos substituir aqui, ó. Vou fazer junto com vocês. Vai ficar lá, ó. Ele deu pra gente lá, o espaço final é 31. Então vai ficar 31 aqui. 31 igual ao quê? A 10 mais 3 vezes t. Professor, mas e o t? O t a gente vai descobrir. Ele não está pedindo um instante aqui pra gente, então a gente tem que descobrir o tempo.
vamos ter que resolver uma equaçãozinha aqui, né? O t ele poderia ser x, professor? Poderia, mas aqui na física a gente está trabalhando com as letrinhas corretas, né? O t a gente usa para representar tempo, perfeito? Então vamos lá, como que a gente resolve isso aqui? É uma equação normal. Professor, se eu quiser substituir por x e resolver, posso? Pode. Só que você tem que lembrar que o x vai ser o tempo, né? Então vamos lá. Esse 10 aqui tá somando, eu tiro 10 dos dois lados, né? Passo ali negativo pro outro lado. Então vai ficar 31 menos 10 igual 3 vezes t. Perfeito, galera? Quanto é 31 menos 10? Resolvendo, vai dar 21 igual a 3 vezes t. Como é uma equação, e se tu não sabe resolver a equação, tem vídeo de equação aqui no canal, vai ficar o seguinte, ó, vou até puxar um pouquinho mais para baixo pra gente resolver. Vai ficar o seguinte, se eu quero descobrir o t, galera, eu preciso que ele fique sozinho. Então esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então a gente vai ter 21 dividido por 3 igual a t. Perfeito? Fazendo essa divisão, a gente vai chegar aqui que o nosso tempo tem que ser 21 dividido por 3, 7 segundos. O que quer dizer isso? Quer dizer que em 7 segundos o nosso automóvel vai chegar na velocidade... Na velocidade não. Quer dizer que em 7 segundos o nosso automóvel vai chegar no espaço, aqui na nossa corrida, no espaço 31 em 7 segundos. Isso que quer dizer? Importante eu saber interpretar a equação, essa função horária do espaço, tá? Essa função, obviamente, depois no exercício vai virar uma equação. Mas por enquanto o que a gente tem aqui é uma função. O que é uma função, galera? É uma função para o movimento uniforme, tá? O que é movimento uniforme? Movimento uniforme é um movimento em que a velocidade não muda. Para que serve a nossa equação? A nossa equação serve para saber a posição que o automóvel, que aquilo que a gente está medindo, vai estar em cada momento do tempo. Perfeito? Se tu gostou do vídeo, deixa o like. Tem uma lista de exercícios aqui embaixo. Alguns exercícios serão feitos por mim no próximo vídeo. Agradeço vocês, muito obrigado. Falou, tchau, tchau.